Capítulo 10 das ações de família. Artigo 693. As normas deste capítulo aplicam-se aos processos contenciosos de divórcio, separação, reconhecimento e extinção de união estável, guarda, visitação e filiação. Parágrafo único. A ação de alimentos e a que versar sobre interesse de criança ou de adolescente observarão o procedimento previsto em legislação específica, aplicando-se, no que couber, as disposições deste capítulo. Artigo 694. Nas ações de família, todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual da controvérsia, devendo o juiz dispor do auxílio de profissionais de outras áreas de conhecimento para mediação e conciliação. Parágrafo único. A requerimento das partes, o juiz pode determinar a suspensão do processo, enquanto os litigantes se submetem à mediação extrajudicial ou a atendimento multidisciplinar. Artigo 695. Recebida a petição inicial e, se for o caso, tomadas as providências referentes à tutela provisória, o juiz ordenará a citação do réu para comparecer à audiência de mediação e conciliação, observado o disposto no artigo 694. Parágrafo 1º. O mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo. Parágrafo 2º. A citação ocorrerá com antecedência mínima de 15 dias da data designada para a audiência. Parágrafo 3º. A citação será feita na pessoa do réu. Parágrafo 4º. Na audiência, as partes deverão estar acompanhadas de seus advogados ou de defensores públicos. Artigo 696. A audiência de mediação e conciliação poderá dividir-se em tantas sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual, sem prejuízo de providências jurisdicionais para evitar o perecimento do direito. Artigo 697. Não realizado o acordo, passarão a incidir, a partir de então, as normas do procedimento comum, observado o artigo 335. Artigo 698. Nas ações de família, o Ministério Público somente intervirá quando houver interesse de incapaz e deverá ser ouvido previamente a homologação de acordo. Parágrafo único. O Ministério Público intervirá quando não for parte nas ações de família em que figure como parte vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei nº 11.340, Lei Maria da Penha. Artigo 699. Quando o processo envolver discussão sobre fato relacionado a abuso ou alienação parental, o juiz, ao tomar o depoimento do incapaz, deverá estar acompanhado por especialista. Capítulo 11 da ação monitória. Artigo 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz. Inciso 1. O pagamento de quantia em dinheiro. Inciso 2. A entrega de coisa fungível ou infungível, ou de bem móvel ou imóvel. Inciso 3. O adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. Parágrafo 1º. A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente
nos termos do artigo 381. Parágrafo 2º. Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso, inciso 1, a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo. Inciso 2, o valor atual da coisa reclamada. Inciso 3, o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido. Parágrafo 3º. O valor da causa deverá corresponder à importância prevista no parágrafo 2º, inciso 1 a 3. Parágrafo 4º. Além das hipóteses do artigo 330, a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 5º. Havendo dúvida quanto à idoneidade da prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum. Parágrafo 6º. É admissível ação monitória em face da Fazenda Pública. Parágrafo 7º. Na ação monitória, admite-se citação por qualquer dos meios permitidos para procedimento comum. Artigo 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandato de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa. Parágrafo 1º. O réu será isento do pagamento de custas processuais, se cumprir o mandado no prazo. Parágrafo 2º. Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento, e não apresentados os embargos previstos no artigo 702, observando-se, no que couber, o título 2 do livro 1 da parte especial. Parágrafo 3º. É cabível ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer a hipótese do parágrafo 2º. Parágrafo 4º. Sendo a ré fazenda pública não apresentados os embargos previstos no artigo 702, aplicar-se-á o disposto no artigo 496, observando-se a seguir, no que couber, o título 2 do livro 1 da parte especial. Parágrafo 5º. Aplica-se a ação monitória no que couber o artigo 916. Artigo 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor nos próprios autos, no prazo previsto no artigo 701, embargos à ação monitória. Parágrafo 1º. Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum. Parágrafo 2º. Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. Parágrafo 3º. Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso. Parágrafo 4º. A oposição dos embargos suspende a eficácia da decisão referida no caput do artigo 701, até o julgamento em primeiro grau. Parágrafo 5º. O autor será intimado para responder aos embargos no prazo de 15 dias. Parágrafo 6º. Na ação monitória, admite-se a reconvenção, sendo vedado o oferecimento de reconvenção à reconvenção.
Parágrafo 7º. A critério do juiz, os embargos serão autuados em apartado, se parciais, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial em relação à parcela em controvérsia. Parágrafo 8º. Rejeitados os embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, prosseguindo-se o processo em observância ao disposto no título 2 do livro 1 da parte especial, no que for cabível. Parágrafo 9. Cabe apelação contra a sentença que acolhe ou rejeita os embargos. Parágrafo 10. O juiz condenará o autor de ação monitória proposta indevidamente e de má-fé ao pagamento em favor do réu, de multa de até 10% sobre o valor da causa. Parágrafo 11. O juiz condenará o réu que de má-fé opuser embargos à ação monitória ao pagamento de multa de até 10% sobre o valor atribuído à causa em favor do autor.